Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você novamente aqui comigo e sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Creio, tenho certeza que você está com o seu coração inclinado para entender a vontade de Deus e ser de fato a oferta que alegra o coração do Pai. Estamos no terceiro e último vídeo da série A Melhor Oferta, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas e vai manifestar sua graça, seu poder, produzindo um entendimento no seu coração que vai te levar a experiências muito especiais. Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti mais uma vez, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de ouvirmos o Teu Espírito, Pai. E Ele ministra aos nossos corações, Ele tem liberdade para falar aos nossos corações. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, reina sobre nós. Ministra, meu Senhor, com a excelência, Pai, com a grandeza, ó Deus, com o poder, meu Senhor, que estão em Ti. E nós poderemos sentir, Pai, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Então, vamos entender que no vídeo passado falávamos sobre o sacrifício vivo. O sacrifício vivo é ou a oferta viva, né? É a oferta que remete à posição de uma vida dedicada ao Senhor, que não se permite ficar na inércia, nem morto por estar parado, nem morto por estar do mesmo jeito, da mesma forma. Não, nós vivemos uma vida dinâmica, de intensidade, uma vivência plena em Deus que produz esse movimento o tempo todo, não para. É uma vida de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas veja, o texto que nós estamos lendo é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E já sabemos que para que nós possamos experimentar essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, não é possível que isso aconteça na medida em que nós estejamos tomando a forma do mundo e vivendo os padrões desse mundo. Não, de forma alguma. Ao contrário, nós precisamos entender pela nossa racionalidade, pelo nosso cognitivo, aplicar nossa fé de forma inteligente para que saibamos que a nossa carne, a parte mais sensível da existência humana, que está vulnerável, ela seja polida, ela seja disciplinada pelo Espírito que está pronto. E dessa forma, nós precisamos nos posicionar como o sacrifício, ou melhor, a oferta, o presente vivo, santo e agradável a Deus. Então, vamos levar o nosso corpo à disciplina do Espírito na medida em que nós nos colocaremos como a oferta, uma entrega. A gente decide isso. A gente diz: Senhor, eu quero ser esse presente agradável, essa oferta agradável. Eu vou submeter a minha carne à disciplina correta, à idoneidade, à pureza do Espírito, porque o Espírito está pronto e tem a natureza completa de Deus. Então, o texto que nós lemos de Romanos 12, 1 e 2, esse texto fala do corpo que é apresentado como sacrifício vivo, mas também o sacrifício santo. E daí a gente precisa entender o que é a santificação e a santidade. Veja só, santificação e santidade. Vamos entender de forma prática e didática que a santificação diz respeito ao processo onde nós estamos nos colocando diante de Deus como pessoas que desejam viver uma vida diferente. E isso vai requerer disciplina, comprometimento, engajamento, para que o pecado agora, que é tão conectado com a nossa carne, o pecado não encontre mais espaço, não haja mais vazão para o pecado. Por que razão? Porque entramos no processo de santificação. E nesse processo de santificação nós vamos encontrar desafios como sustentar uma vida de oração, sustentar uma vida de intimidade com Deus, de busca, uma vida que nos leve à adoração, a louvar ao Senhor,
uma vida que nos leve a uma disciplina na leitura das Escrituras, do aprendizado, de olhar uma coisa aqui, olhar uma coisa ali, de ler um livro, ou seja, de preencher o seu coração e o seu tempo com as coisas que falam de Deus e demonstram o amor de Deus. Daí a gente começa a entender mais, a compreender mais. E é muito fácil, muito prático de entender quando alguém quer ser um conhecedor exímio de medicina, ela vai buscar nas suas fontes a riqueza ou as riquezas que falam de medicina. Quem quer se aprimorar no direito vai buscar na fonte adequada onde que ela vai ter conteúdo que trate de direito. Quando a gente quer se encher da presença de Deus, a gente começa a entender como funciona esse relacionamento, como que as coisas acontecem, e esse processo de santificação vai nos levar à santidade. A santidade é um estado de aprimoramento, a santificação é um percurso a se cumprir para que nós atinjamos esse estado de aprimoramento que é a santidade. Por que eu falo desse estado de aprimoramento que é a santidade? Para que as pessoas não entendam que a santidade é um lugar ou uma condição em que o homem atingiu a perfeição, e não é, claro que não é. O apóstolo Paulo fala assim: quando chegar aquele grande dia, quando chegar aquele momento, assim como ele é, o veremos. Mas para isso a gente vai ter que atingir a estatura de varão perfeito. E essa estatura de perfeição não pode ser entendida que vai se estabelecer nessa vida, na terra, e que está tudo resolvido, até porque alguém pode começar a entrar novamente naquele estágio de não precisar mais conhecer ao Senhor. A inércia. Então, não. A santidade é um estado de aperfeiçoamento, de aprimoramento decorrente do processo, decorrente do percurso que nos levou a entender e a conhecer mais aquilo que Deus espera que nós vivamos e que nós sejamos. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para que nós entrássemos nesse viés de aprimoramento, de aperfeiçoamento, e nesse processo a gente atingir o estado de maturidade, que é um estágio e um estado de santidade. Mas veja que a Bíblia chama atenção. Não fomos chamados para uma condição, uma posição de imundícia, mas santificação. Percebe os extremos? A imundícia fala diretamente à carne. Veja por que é um grande desafio. A carne, o corpo que está sujeito ao pecado, precisa ser disciplinado, precisa ser levado ao processo, precisa ser levado a esse percurso de tratamento. Precisa acontecer. E isso é racionalizado. Eu preciso entender que o percurso é necessário. Esse rito, esse roteiro precisa ser seguido, precisa ser cumprido, porque eu preciso levar o meu corpo, que é vulnerável e sensível às coisas dessa vida, preciso levar ele a entender o que o Espírito quer, o que o Espírito quer. Então, o texto de 1 Tessalonicenses 4, 7 fala daquilo que Deus nos direcionou a vivermos, uma vida de santidade pelo processo da santificação. O texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora veja que a Bíblia diz seguir a paz com todos. A paz não é um sentimento, a paz não é um estado de espírito. A paz é o próprio Deus, quando Jesus disse: e deixo-vos a minha paz eu vos-la dou, e não a dou como o mundo a dá. Ele está dizendo assim: eu vou deixar a mim mesmo com você. Eu estarei com você. Lembra Jesus dizendo: estarei contigo, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Ele está dizendo: eu vou deixar paz. Eu vou deixar paz. Por isso que era comum na igreja primitiva, e nós fazemos até os dias de hoje, o cumprimento, né, a alguém, dizer assim: a paz seja contigo, que a paz do Senhor seja contigo. Você está dizendo para aquela pessoa: seja cheia da presença de Deus, que o próprio Deus tome e se aproprie da sua vida, do seu coração, da sua existência, do seu ser. É exatamente essa paz que nós estamos partilhando, que nós estamos fazendo expandir
e permitir que as pessoas conheçam. Então, quando o texto de Hebreus 12, versículo 14, diz seguir a paz com todos, é o texto dizendo, o Senhor falando que Jesus acompanhe você e você entra no processo de santificação. Seguir a paz com todos, ande com Jesus, viva Jesus, aceite e escolha viver uma vida na presença dele e passe pelo processo da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação. Ande com Jesus, entre no processo de aperfeiçoamento para a santidade. E a Bíblia chama atenção para um fato importante. Se não tiver isso, ninguém verá a Deus. Se não reconhecer Jesus, se não admitir Jesus na sua vida, daí a razão de você reconhecer, validar que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, ele, a porta que abre caminho para a vida eterna. Se não andar com a paz, se não andar com Jesus, não reconhecer Jesus, não entrar no processo de santificação, não tem como ver a Deus. E daí a razão da Bíblia dizer, seja o seu corpo como uma oferta, um sacrifício santo. O que é um corpo com sacrifício santo, vivendo o sacrifício santo ou sendo o sacrifício santo? É aquele que decidiu andar diante de Deus, andar na presença de Deus, andar na companhia do próprio Deus e entrou no processo de santificação. E aí a gente começa a entender que é dessa forma que somos a oferta que agrada a Deus, que alegra a Deus. Esse é o sacrifício santo. Esse é o sacrifício santo. Agora observe Gênesis capítulo 4, versículo 3. E daí eu quero falar sobre o sacrifício agradável. Gênesis 4, 3. Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Caim trouxe uma oferta dos produtos da terra. Versículo 4. Abel fez o mesmo. Olha que a Bíblia está dizendo, Abel fez o mesmo, trouxe uma oferta. Caim trouxe uma oferta, Abel fez o mesmo, trouxe uma oferta. Mas com as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta. E aí a Bíblia diz, versículo 7, se você fizer o que é certo, não será aceito, mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Quero dizer para você uma coisa extraordinária. Imagina nesse momento em que foi apresentada a oferta de Caim e a oferta de Abel. Primeiro quero chamar a atenção para o fato de que os dois ofertaram ao Senhor. Veja, o texto diz que no tempo da colheita, Caim foi e pegou frutos daquilo que ele produzia, daquilo que ele plantava. Então ele pegou daquela colheita e levou para ofertar a Deus. E a Bíblia fala que Abel fez o mesmo, só que a linha de trabalho de Abel era diferente da de Caim. E ele, como um homem que cuidava de animais, um homem da pecuária, né? Vamos chamar de agricultura e pecuária. Caim era o homem da agricultura, Abel era o homem da pecuária, mas a Bíblia fala que ambos ofertaram ao Senhor. Onde é que está a grande questão e a grande diferença nesse contexto? É que a Bíblia diz que Abel, que fez o mesmo que Caim se preocupou em levar uma oferta para Deus também, assim como Abel, mas Abel, ele trouxe das primícias, ele trouxe das primeiras crias, e isso é fundamental no entendimento. Por quê? Porque quando Abel traz como oferta ao Senhor, Abel traz as primícias das suas crias, as primeiras crias, ele está trazendo também subliminarmente uma informação para Deus que é: Deus, eu te priorizo a ponto de entregar as primeiras crias. Então eu estou colocando o Senhor como prioridade para te dar o que é novo, algo que acabou de chegar, algo que traz um significado especial, porque é algo novo que aconteceu, mas eu estou abrindo mão de desfrutar dessa novidade, estou dizendo, não quero essa novidade para mim, eu entrego para alguém que é mais importante do que a mim mesmo. Eu entrego como sacrifício, como oferta para o meu Deus. Essa é a grande questão, porque certamente Caim levou para Deus, para o sacrifício, Caim levou como oferta a Deus frutos, apenas frutos, e a Bíblia não diz que eram frutos podres, que eram frutos verdes,
que eram frutos que tinham passado do tempo. De forma alguma, a Bíblia diz que Caim levou ofertas para Deus daquilo que ele havia produzido. Mas Abel teve algo diferente. Abel não levou somente ofertas. Abel levou algo de especial, que estava intrínseco àquela oferta. Ele estava entregando alguma coisa, não era só a oferta. Lembra que quando eu falei no primeiro vídeo, eu falei a respeito de Saul, né? E Saul já sacrificava de maneira religiosa, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, Abel estava desfrutando do prazer de entregar alguma coisa que para ele era muito especial. Eu estou entregando o melhor para Deus, o melhor presente estou entregando para Deus. Então, a oferta de Abel era uma oferta que para Deus era tida como agradável. Por quê? Agradável em que contexto? Agradável porque era a prioridade de Abel. Agradar a Deus, alegrar a Deus era a prioridade de Abel. Então, se essa era a prioridade de Abel, para Deus essa informação soava como: eu sou mais importante. E isso não acontecia na oferta de Caim. Na oferta de Caim era: bom, tem que levar alguma coisa? Deixa eu ver o que tem aqui. O que é que dá para levar? O que é que eu consigo levar? Então ele levava de qualquer jeito. Isso nos chama a atenção para a maneira como nos colocamos diante de Deus. Aquilo que nós fazemos para Deus. Imagina, se você vai servir na igreja, se você vai pregar o evangelho, se você vai ensinar na escola bíblica da sua igreja, se você vai falar para a família quem é Jesus na sua vida, não faça de qualquer jeito. Tudo que lhe vier às mãos para fazer, faze-o conforme todas as suas forças, todo o seu entendimento, todo o seu vigor, né? Toda a sua disposição, mas faça com muita vontade, porque assim você vai fazer como Abel fez. É como se você estivesse entregando as primeiras crias. É algo que é importante. Você está fazendo com toda a sua dedicação. Não é fazendo de qualquer forma. Por isso que eu costumo chamar a atenção que as pessoas, quando elas vão para a igreja, não dá para entrar na igreja do mesmo jeito que sai, ou sair do mesmo jeito que entra. Não dá para entrar na presença de Deus e ficar parado, estático, sabe? É como se nada estivesse acontecendo. Não, está acontecendo algo grande. Deus está fazendo grandes coisas. Então é essa atitude, essa postura que leva uma mensagem para Deus, a ponto de Deus avaliar: isso parece com uma oferta de Caim ou uma oferta de Abel? Mas a oferta agradável a Deus foi a oferta de Abel. Uma oferta que dizia para Deus: Deus, o Senhor é prioridade na minha vida. É prioridade na minha vida. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Olha que coisa interessante, quero chamar a atenção para um trecho desse versículo que diz assim: então Pedro respondeu: agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Versículo 35. Em cada nação ele tem aqueles que o adoram, praticam boas obras e são aceitáveis a ele, são agradáveis a ele. O versículo 4, você vai entender o contexto desse capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que a gente lê os versículos 34 e 35, você vai entender quando você lê todo o capítulo. E você vai ver que havia um centurião romano, e esse centurião tinha uma rotina de relacionamento com Deus. Ele era temente a Deus, ele tinha os seus momentos de comunhão, de oração, de busca, enfim. E ele tem uma experiência com Deus na aparição de um anjo e que ministra sobre a vida dele, que o orienta como ele deveria fazer, direcionando servos para que fossem atrás de Pedro. É exatamente os versículos que a gente acabou de ler. Nesse momento em que Pedro ele recebe a visita desses servos, e esses servos contam exatamente a experiência que Cornélio teve, é que Pedro ele raciocina da seguinte forma: poxa, Deus está se alegrando de todo aquele cuja oferta é agradável, seja centurião romano, seja alguém de uma nação, de outra nação. Não são somente os hebreus não são os preferidos ou os únicos preferidos de Deus. Pedro começa a pensar exatamente nesse sentido. Deus está em busca daqueles que desejem andar na sua presença. E eu quero fechar esse terceiro vídeo e a nossa série exatamente com esse entendimento. Você é a oferta
o presente que agrada a Deus quando você toma a sua própria vida, o seu próprio corpo e diz, olha, eu preciso dominar sobre esse corpo, preciso dominar sobre as coisas que acontecem nessa vida e tentam me tirar da presença de Deus, porque tem um espírito que está forte e esse espírito está ensinando a minha alma e a minha alma passa pela minha decisão. A minha alma, ela aponta para as minhas escolhas e dentro das minhas escolhas, de forma racional, clara, prática, tangível, eu preciso entender que a minha posição vai me levar a ser a oferta que Deus espera que eu seja. A oferta viva, a oferta santa, a oferta agradável. E por essa razão que o seu culto racional, o seu entendimento cognitivo claro, prático, precisa te levar a esse entendimento. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Não se afaste, não se desvie, não entre numa rota, numa direção que não é aquela que Deus sonhou para você. Pelo contrário, entenda que você dando vazão ao Espírito Santo de Deus, entenda que você não tomando a forma do mundo, você vai se estabelecer e se constituir como um amigo de Deus, um amigo de Deus. E é dessa maneira que você vai ser a melhor oferta, em nome de Jesus. E assim eu creio que vai ser, ou já é, na sua vida, para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.